Estamos quase finalizando essa obra de arte. Vamos agora para o capítulo 12, tá? Capítulo 12 é o ação eficaz. Deve usar o seu pensamento de acordo com as indicações dos capítulos anteriores e começar a fazer o que puder no local onde está. Deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, aqui e agora. Só podemos progredir se formos maiores do que o lugar onde estamos, e ninguém consegue ser maior do que o lugar onde está se deixar trabalho por fazer neste lugar. O mundo só avança graças às pessoas que melhor preenchem o lugar onde elas estão. Se ninguém se destacasse no lugar onde está, podíamos constatar um retrocesso generalizado. Aqueles que não satisfazem plenamente o lugar onde estão são um peso morto para a sociedade, governo, comércio e indústria. São suportados pelos outros com grandes custos. Os que não ocupam da melhor maneira o lugar e a que se pertence da melhor maneira... Peraí, gente, confundi tudo aqui, peraí. Os que não ocupam da melhor maneira os lugares a que pertencem atrasam o progresso do mundo. Fazem parte de uma etapa anterior e têm tendência para a degeneração. Nenhuma sociedade poderia avançar se cada homem fosse mais pequeno do que o lugar em que está. A evolução social guia-se pela lei da evolução mental e física. No mundo animal, a evolução é gerada por um excesso de vida. Quando o organismo tem mais vida do que aquele que consegue exprimir através das funções do seu próprio plano, desenvolve órgãos de um plano superior e nasce assim uma nova espécie. Nunca teria havido novas espécies se não tivesse havido organismos maiores do que o seu lugar. A lei é exatamente a mesma para todos nós. Ficar rico depende de como aplicamos este princípio nos nossos assuntos. Cada dia é um dia em que as coisas correm bem ou um dia em que as coisas correm mal. E é nos dias em que as coisas correm bem que obtemos o que desejamos. Se cada dia correr mal, não conseguiremos enriquecer. Mas se cada dia correr bem, é impossível não ficarmos ricos. Olha o óbvio que precisa ser dito, né? Nós temos dias bons e dias ruins. É nos dias bons que a gente enriquece. Mas vamos para o conhecimento, vamos aprofundar nisso aqui. Se houver alguma coisa que possa fazer hoje e não a fizer, terá falhado no que diz respeito a essa coisa. E as consequências podem ser mais desastrosas do que imaginam. Gente, 1 minuto de silêncio para isso. Fazer o que precisa ser feito. Eu vou ler de novo essa frase, inclusive vou até grifar ela aqui no livro. Se houver alguma coisa que possa fazer hoje e não a fazer, terá falhado no que diz respeito a essa coisa. E as consequências podem ser mais desastrosas do que imaginam. Ninguém pode prever os efeitos nem mesmo da ação mais trivial. Ninguém conhece os mecanismos por detrás de todas as forças que se movimentam em seu nome, mas muito pode depender de uma simples ação sua e pode muito bem ser essa ação a criar a oportunidade para possibilidades grandiosas. Nunca se sabe que combinações e inteligência suprema nos prepara. No mundo das coisas dos assuntos humanos. Se formos negligentes quanto à mais pequena coisa, podemos levar mais tempo a obter o que desejamos. Faça todos os dias tudo o que puder fazer nesse dia. Mas tenha em conta que há limites. Não deve abusar do esforço, não deve andar a correr para conseguir fazer o maior número de coisas possíveis no menor tempo possível. Não deve tentar fazer hoje as tarefas de amanhã, nem o trabalho de uma semana num só dia. O que conta não é a quantidade de coisas que faz, mas a eficácia de cada ação. Gente, eu vou ler de novo. Eu quero que você se concentre agora na minha voz, tá? Por favor.
Gente, empreender na prática, isso aqui é a leitura conectiva. A leitura conectiva, o intuito é você realmente se conectar para entender na prática o poder que tem as ações, o ensinamento desse livro aqui, tá? Então vamos lá, presta atenção, ó. É o óbvio que precisa ser dito, mas precisa ser dito. E eu quero que você concentre agora nesse momento. Olha só, nunca se sabe que combinações a inteligência suprema, aí a fonte criadora, tá? Quando ele fala inteligência suprema, ele tá falando da fonte criadora, da sua fé, do seu Deus aí, daquilo que você acredita. Nunca se sabe que combinações a inteligência suprema nos prepara no mundo das coisas e dos assuntos humanos. A gente não sabe o que está por vir. A gente nunca sabe o que a fonte criadora está preparando para a gente. A gente tem um desejo e a gente se conecta. Mas pode vir tão melhor do que a gente espera, né? E aqui, olha esse ensinamento. O óbvio, de novo, que precisa ser dito. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. Se formos negligentes quanto à mais pequena coisa, podemos levar mais tempo a obter o que desejamos. Se a gente é negligente com o passo a passo, com cada etapa do processo, é óbvio que a gente vai demorar mais tempo para chegar a um determinado resultado, né? Uma casa, ela é construída por tijolos e etapas em um processo, até que se chegue no objetivo. Não dá simplesmente para ir direto para o objetivo. Faça todos os dias tudo o que puder fazer nesse dia. Momento presente de novo. Faça todos os dias tudo o que puder fazer nesse dia. Mas vamos lá. Olha só, isso aqui que eu trago para as pessoas, que empreender é difícil, mas pode ser simples, leve e prazeroso. É por causa disso aqui, ó. Presta atenção. Mas tenha em conta que há limites. Não deve abusar do esforço. Não deve andar a correr para conseguir fazer o maior número de coisas possível no menor tempo possível. Não deve tentar fazer hoje as tarefas de amanhã, nem o trabalho de uma semana num só dia. O que conta não é a quantidade de coisas que faz, mas a eficácia de cada ação. Cada ação é em si um sucesso ou um fracasso. Cada ação é em si eficaz ou ineficaz. Toda ação ineficaz é um fracasso. E se passar a vida a fazer coisas ineficazes, toda a sua vida será um fracasso. Quanto mais coisas fizer, pior para si, se as suas ações forem ineficazes. Por outro lado, toda ação eficaz é um sucesso em si mesma. E se cada ação que fizer na sua vida for eficaz, então toda a sua vida será um sucesso. É óbvio que teremos dias bons e dias ruins, e ele falou isso há poucos minutos aqui atrás. Mas naqueles dias bons, principalmente, o nosso foco tem que ser em fazer o que precisa ser feito naquele dia, respeitando os nossos limites, sem abusar do esforço. Você não tem que desequilibrar a sua vida pessoal e profissional. Você tem que conectar. E você tem que ter um equilíbrio para poder progredir de uma forma que você também está cuidando do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Lembra que o que ele ensina aqui no livro é você enriquecer, sim, mas você entendendo qual é a frequência, qual é a vibração e o porquê o dinheiro está vindo para sua vida. Ele está vindo para realizar, não para destruir, ele está vindo para multiplicar. Então, quando ele fala aqui, principalmente sobre essa parte de mas tenha em conta que há limites, não deve abusar do esforço, não deve andar a correr para conseguir fazer o maior número de coisas. Não é sobre isso, né? Ele fala, o que conta não é a quantidade de coisas que faz, mas a eficácia de cada ação. Então, eu quero que você reflita, se você não está num momento na sua vida empreendedora só correndo, sabe, só no desespero, em vez de estar ali se conectando para poder fazer com eficácia aquilo que você está fazendo. E eu sei que é simples falar. Eu sei. É simples. É extremamente simples. Mas ser simples não significa que seja fácil. Não é.
É por isso que eu sempre ensino meus alunos, meus mentorados, a aplicar a tríplice REM. Porque quando você olha para os recursos, para a espiritualidade e para o movimento, você busca ter clareza, inclusive, tá, mas qual é a tarefa eficaz que eu preciso fazer para o meu negócio? Para viver esse empreendedorismo ativado, onde eu consiga enriquecer sem surtar no processo. Porque, novamente, eu não tô aqui para iludir ninguém. Empreender é difícil, mas pode ser simples, leve e prazeroso. Vamos lá, continuando a leitura. Fazer demasiadas coisas de maneira ineficaz e não fazer as coisas suficientes de maneira eficaz constitui as origens do fracasso. Verá que esta é uma premissa evidente. Se não levar a cabo qualquer ação ineficaz, se você não parar com qualquer ação ineficaz, e se levar a cabo um número suficiente, se fizer um número suficiente de ações eficazes, enriquecerá. Se lhe for possível fazer com que cada ação sua seja eficaz, verá, mais uma vez, que ficar rico se resume a uma ciência exata, como a matemática. A questão é saber se consegue fazer de cada ação um sucesso em si mesma, e certamente consegue. Pode fazer de cada ação um sucesso porque todo o poder está do seu lado, e todo o poder não falha. O poder está ao seu serviço, e para fazer de cada ação um sucesso, só tem de pôr todo o poder nisso. Toda ação pode ser forte ou fraca. Quando as ações são fortes, está a agir de uma certa forma que fará de si uma pessoa rica. Cada ação pode tornar-se forte e eficaz se abraçar a sua visão enquanto realiza essa ação e se puser nela todo o poder da sua fé e determinação. É nesse ponto que as pessoas costumam falhar, porque separam o poder mental da ação. Usam o poder da mente num lugar e num tempo e atuam noutro sentido, noutro lugar e noutro tempo. Assim, as suas ações não têm sucesso em si mesmas. Há demasiadas ações ineficazes. Mas se todo o poder entrar em cada ação, por mais comum ou trivial que ela seja, cada ação será um sucesso em si mesma. E uma vez que é da natureza das coisas o sucesso, puxar o sucesso, como um imã, será cada vez mais fácil obter aquilo que deseja e será cada vez mais fácil aquilo que deseja chegar até si. Lembre-se de que toda ação de sucesso acumula resultados positivos, uma vez que o desejo de mais vida é inerente a todas as coisas. Quando uma pessoa se encaminha para a vida maior, mais coisas se unem a ela e o efeito do desejo multiplica-se. Faça todos os dias tudo o que puder em cada dia e realize cada ação de forma eficaz. Quando digo que se deve focar na sua visão no momento em que realiza a ação, por mais comum ou trivial que ela seja, não quero dizer que seja obrigatório vislumbrar todos os pormenores dessa visão. Como tarefa nas suas horas de lazer, use a sua imaginação para vislumbrar os pormenores de sua visão e contemple-os até a sua memória ao ter decorado. Se deseja resultados rápidos, dedique praticamente todas as suas horas de lazer a essa prática. Através da contemplação contínua, a ideia do que deseja ficará totalmente gravado na sua mente, até ao mais íntimo pormenor, e o será transmitida para o interior, a mente da substância sem forma, da fonte criadora, de tal forma que nas horas de trabalho só tem de pensar nessa visão para estimular a fé e a determinação e pôr em marcha o seu esforço. Contemple a sua visão nas horas de lazer até que ela fique entranhada na sua consciência de tal modo que a consiga captar automaticamente. Ficará tão entusiasmado com as promessas dessa visão que só de imaginar convocará toda a energia do seu ser.
Gente, o que ele quer dizer com isso aqui? Agora ele vai falar os preceitos final do capítulo, como que fica aquele texto, né, que ele vai fazendo ali, que é uma reprogramação mental isso, né? O que ele quer dizer com essa parte aqui é que você não tem que estar fazendo o que você está fazendo no momento presente. Então, por exemplo, eu estou aqui agora lendo esse livro. Eu não tenho que estar fazendo esse livro focando na imagem do que eu quero de resultado no futuro. Vamos supor que com a leitura conectiva, o meu objetivo é ativar 100 empreendedores, não, 1000 empreendedores com essa leitura. Eu percebi que eles realmente tiveram resultado dentro dessa ativação empreendedora que eu trago. E aí, eu não tenho que estar lendo o livro aqui agora pensando nas 1000 pessoas. Eu tenho que ter isso tão claro na minha mente que é fácil esse desejo estar entranhado ali. Porém, eu tenho que estar aqui agora no momento presente pensando apenas na gravação que eu estou fazendo, na leitura que eu estou fazendo, na informação que eu estou passando, porque fazer essa ação com eficácia é o que vai fazer eu ter o resultado final. Então, não posso ficar focando o tempo todo no resultado final. E aí ele traz no seu momento de lazer, nas suas horas de lazer, é que você precisa ficar o tempo todo focando ali. Não no momento que você está fazendo uma ação específica para a realização daquilo, porque você tem que executar o que você está fazendo ali naquele momento presente. É sobre isso. E eu vou falar que isso é mais comum do que vocês imaginam. Às vezes, vamos supor, eu quero contratar alguém para o meu negócio. Aí, eu vou começar a pensar nas atividades que eu tenho que passar para a pessoa, o que ela vai fazer, como que vai ser esse trabalho. Ao invés, talvez, de eu parar e analisar naquele momento ali, uma etapa anterior dessa questão da contratação, que é qual que é a demanda que eu vou ter para poder contratar? O que eu preciso saber? Que com isso eu já estou um passo à frente, entendeu? É igual quando a pessoa vai lançar um produto, no digital principalmente, né? Eu vejo muito isso. A pessoa preocupa mais com o produto do que com a oferta, sendo que não adianta ter produto se a oferta não vende. E a oferta, ela é construída não com base da entrega completa, ela é construída com base de pesquisa, de análise, de todo um briefing que o empreendedor tem que fazer para criar um projeto. E inverte a ordem. A gente não pode inverter a ordem. A gente tem que ter clareza do objetivo que a gente quer, mas no momento presente a gente tem que fazer todas as ações com eficácia. E para fazer isso, a gente tem que olhar para aquela ação que a gente está fazendo e desconectar. Não falo que é tipo esquecer, nem é desconectar a palavra que eu gostaria de usar, mas é não ficar mesmo fritando a mente no futuro, sendo que você tem que viver o presente. Basicamente é isso. E ele finaliza esse capítulo, né, colocando aquela mensagem lá, reprogramação mental lá, diferente, porque ele vai adaptando a cada ensinamento. E aí ele coloca, retomemos o nosso programa, a nossa reprogramação, olha, mudando ligeiramente os preceitos finais para apurar o ponto em que nos encontramos agora. Existe uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e que no estado original permeia, penetra e preenche os espaços do universo. Um pensamento nessa substância produz aquilo que foi visualizado pelo pensamento. O indivíduo pode formar coisas no seu pensamento e, ao projetar o seu pensamento na fonte criadora, pode gerar a criação daquilo em que estar a pensar. Para isso, o indivíduo tem de passar da mente competitiva para a mente criativa. Tem de formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e tem de fazer com fé e determinação tudo o que puder ser feito em cada dia, fazendo cada coisa de uma maneira eficaz.